Olá, todos os nossos alunos dos cursos teológicos, básico, médio, bacharel em teologia, assim como os alunos das línguas bíblicas, hebraico, aramaico, grego, desejar um forte abraço a todos vocês, todos aqueles que também são os nossos alunos do seminário temático EAD com FTLB, os seminários temáticos mensais, onde temos trabalhado desde o segundo semestre de 2020, temas relacionados à exegese do Antigo e Novo Testamento. Um grande abraço a vocês também. Os membros do Enquetes Teológicas com FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, e a todos que nos acompanham por intermédio do grupo de WhatsApp, por intermédio da fanpage, Facebook, Instagram, a página da faculdade pelo Insta e todos os recursos de divulgação de redes sociais que a Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas tem trabalhado. Logo estaremos completando 14 anos. 14 anos formando e informando teologicamente. Uma saudação aos docentes da faculdade também, todos os alunos. Estamos juntos. Estou passando para um rápido comunicado. É o curso de grego bíblico. Curso de grego bíblico. Ano passado, nós ministramos o curso de hebraico bíblico. De fevereiro a dezembro de 2020, nós tivemos as turmas presenciais de hebraico. Esse ano ainda teremos modalidade presencial como à distância, mas os presenciais estarão se referindo a aulas particulares, porque um ano nós apresentamos uma turma de hebraico, outro ano uma turma de grego, isso para a modalidade presencial. E a modalidade à distância, muito fácil e simples. As aulas estão gravadas, os alunos do curso à distância recebem uma vez por semana o link da videoaula e o material em PDF referente à videoaula e referente àquele determinado ponto da gramática. Digamos que os alunos estejam estudando artigo definido. Eles recebem a videoaula de artigo definido mais o texto referente a artigo definido para aula após aula o mesmo contemplar o seu avanço de conhecimento gramatical e habilidade para traduzir e interpretar textos. Este ano, vamos abrir a turma presencial do grego. Então, você que gostaria de fazer grego presencial, segue aí o endereço. A escola está na Avenida Barão de Mauá, número 4460, primeiro andar, sala 17. Então, na primeira segunda de fevereiro, estaremos iniciando propriamente o curso. Primeira semana de fevereiro, estaremos iniciando propriamente o grego bíblico, ok? Primeira segunda de fevereiro. Já vou passar aqui as datas certinhas. O curso vai de fevereiro a dezembro, ok? De fevereiro a dezembro, modalidade presencial. Mas para aqueles que moram longe, distante, mesmo assim querem estudar o grego, então você vai fazer o curso à distância. Metodologia muito simples, aulas gravadas, recebe uma videoaula por semana, mais o texto referente àquela videoaula, para que no decorrer da semana você possa aperfeiçoar esse conhecimento adquirido. Então é muito simples, fácil, didático, e nós já estamos, os cursos de hebraico, grego e aramaico, mais o bacharel em teologia, nós já vamos fazer o aniversário de 14 anos já oferecendo esses cursos. Temos visto excelentes resultados na vida dos discentes. Eu já tive experiências de pegar alguns alunos que tinham muitas dificuldades em aprender o grego, e alguns docentes até desestimularam esses alunos.
Alguns já até olharam para eles e disseram: ó, o grego não é para vocês, vocês não vão conseguir aprender. Já tive a experiência de pegar uma turma que estavam desmotivados devido o docente anterior ter enxergado as dificuldades deles e ter desmotivados. E eu consegui, de uma forma muito didática, levá-los ao conhecimento do grego, assim como auxiliá-los no aprofundamento da língua. Então, o grego, o hebraico, é possível todos aprender. Ah, mas eu só tenho o curso básico em teologia. É possível aprender o grego e o hebraico? É possível, porque são disciplinas distintas das disciplinas teológicas, sistemáticas, práticas, hermenêuticas, filosóficas, são disciplinas distintas. Você consegue aprender o grego e o hebraico de forma distinta de tudo isso. Ok? Então é possível, você pode sim aprender o grego e você pode sim aprender o hebraico. Agora vem a questão: qual a finalidade? Por que é necessário aprender o grego e o hebraico? Vamos lá. Você é estudante de teologia e você quer embasar argumentos teológicos, não se faz isso a partir das versões e traduções. Não se faz isso a partir do português, não se faz isso a partir do inglês, porque os textos originais, eles não foram escritos nessas línguas. O Novo Testamento, composto de 27 livros, do Evangelho de Mateus ao Apocalipse de João, esses textos eles foram produzidos em grego. Então, se você quer fazer uma boa análise hermenêutica, enfocando o contexto histórico, social, teológico, antes disso, você precisa fazer uma averiguação linguística, semântica, filológica, e você vai fazer isso a partir do original. Ou seja, você vai pegar o bloco literário, também chamado de perícope, e analisar a perícope a partir do grego, o bloco literário a partir do grego, para depois fazer os demais passos exegéticos para a análise daquele determinado texto. Logo, primeira coisa é o bloco literário, a perícope, averiguada a partir da língua original. Antigo Testamento, hebraico. Novo Testamento, grego. Passou disso, você não fará uma boa análise hermenêutica, porque não se faz uma boa análise hermenêutica ou uma boa exegese a partir de versões e traduções em português, em inglês, em espanhol. É importante ter Bíblias distintas? É importante ter a Vetus Latina, a Vulgata, a Peshitta e várias versões e traduções? Sim, é importante. Principalmente para um passo exegético chamado de crítica textual. Para a crítica textual, é de suma importância a análise comparativa do texto em hebraico, a partir do texto massorético em hebraico, que tem toda uma problemática do texto massorético ser um texto do período medieval, da Septuaginta ser uma produção do século II antes da Era Comum, enfim, tem muitas problemáticas, mas no canal nós temos aqui um vídeo que trabalha melhor a ideia de texto massorético, Septuaginta, proto-massorético e tudo isso. Então, quer aprofundar um pouco mais? Assista esse vídeo aqui no canal e se quiser uma aula mais aprofundada sobre isso, agende conosco. Também é possível agendar aulas temáticas conosco pelo nosso trabalho de consultorias bíblicas e teológicas, ok? Você vai estar agendando 1 hora de aula no dia e no horário da sua disponibilidade e nós vamos estar auxiliando no seu aprendizado. O telefone é o 11 970 98 42 32. Então, dentro da área teológica
da área hermenêutica, bíblica, teológica, nós atendemos com as consultorias bíblicas. Por quê? Porque a nossa trajetória de aprendizado não é só em uma área específica, que seria línguas bíblicas, né? Algumas pessoas me conhecem muito pelo fato de eu ser docente do grego e do hebraico. No entanto, eu já trabalho, vai fazer 14 anos, lecionando disciplinas teológicas também, tanto na área da sistemática, como na área da hermenêutica, como na área das línguas bíblicas e da sociologia da religião. Por quê? Porque tem uma trajetória de aprendizagem. Bacharel em teologia, 4 anos, pós-graduação em História e Teologia do Protestantismo Brasileiro, 1 ano e meio, 3 anos e meio de especialização em hebraico, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado em ciências da religião. Então, tudo isso é um processo de aprendizagem pelo qual nós agora estamos compartilhando esse conhecimento adquirido com os nossos alunos de todos os cursos que eu falei. Então, vale a pena, não fique de fora. Quer ser um hermeneuta, um biblista, um exegeta que interpreta os textos bíblicos de forma plena, de forma correta, precisa partir do hebraico para o Antigo Testamento e do grego para o Novo Testamento, ok? Isso é regra, isso faz parte da chamada metodologia exegética. Quer fazer uma boa exegese, precisa partir da língua original. Tudo certo? Eu quero fazer aqui uma rápida demonstração para aqueles que não, talvez nunca tiveram contato com o grego. Eu vou apresentar a tela aqui, ó, para vocês, tá bom? E vou agora para um slide aqui para apresentar para vocês. Talvez você não conheça, você nunca viu um caracteres em grego, não tem a mínima noção de como seria. Eu quero fazer aqui a apresentação para você. Então, uma rápida apresentação, o objetivo mesmo é contribuir com o seu saber, ok? Bem, então o slide de apresentação é esse aqui. Eu sou docente da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, é uma faculdade teológica que oferece cursos livres da área teológica. Qual é o diferencial? Esses cursos, eles são acadêmicos, ecumênicos e interdenominacionais. Ou seja, nossa faculdade de teologia, ela trabalha a teologia de forma neutra. Por exemplo, quando for trabalhar alguma matéria relacionada à história do cristianismo, nós não trabalharemos numa perspectiva de aquela linha cristã ser a correta em detrimento da outra, porque geralmente as faculdades que fazem isso, elas são inclinadas a fortalecer a confissão de fé da sua confessionalidade. Não é o nosso caso. Então, quando se fala de teologia, algumas igrejas também oferecem, igrejas católicas, luteranas, presbiterianas, metodistas e etc. No entanto, o interessante de se estudar em uma faculdade ecumênica, acadêmica e neutra é que você aprenderá teologia na íntegra, sem aquelas questões de ficar fazendo tendência a uma linha teológica correta em detrimento das outras. Não. Aqui são pesquisas que estaremos desenvolvendo, principalmente no âmbito acadêmico. Os nossos alunos do curso Bacharel em Teologia, eles investigam obras a partir de dissertações de mestrado, tese de doutorado, livros de especialistas na área, tudo isso para desenvolver uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Então, o grego é ferramenta de interpretação exegética para os estudos do Novo Testamento.
quer seja produção sinótica, produção joanina, Atos, epístolas paulinas, petrinas, joaninas, gerais, literatura apocalíptica, quer fazer boa exegese, parta do grego. Então, o nosso curso de grego iniciará no dia 1/2 de 2021. 1/2 de 2021 será uma segunda-feira, tem a duração de 1 ano, o horário é das 19h30 às 21h. Isso para o presencial. E o à distância é a mesma metodologia, você recebe as aulas uma vez por semana, videoaula e material. E eu te acompanho semanalmente, averiguando o seu desempenho, a sua compreensão do conteúdo. Então, o método é muito bom, muito simples e proporciona um bom resultado. E o valor? 120 por mês. São 12 parcelas de 120 por mês. Esse curso sofreu reajustes, ele era 180 mensal, depois ele ficou 150 mensal, e devido à questão econômica que nós estamos vivendo, que não tem sido fácil, nós abaixamos mais um pouco. Tudo isso para proporcionar que os estudantes de teologia tenham acesso a esse conhecimento. Um conhecimento que eu adquiri só em meus cursos de pós-graduação. Hoje nós estamos facilitando e proporcionando essa possibilidade dos nossos alunos obterem este conhecimento. Então, curso de grego, 12 parcelas de R$ 120 por mês. Matrículas abertas, cursos presenciais e à distância. Não fiquem de fora. Eu tenho aqui para apresentar para vocês João 1:1. João 1:1 em grego, ok? João 1:1 em grego. Eu vou fazer a leitura em grego e depois eu volto aqui com vocês para a continuidade. Então, em grego, nós temos en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Mais uma vez, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Então, em cima, você tem os caracteres gregos, ok? Em cima você tem os caracteres gregos, embaixo tem a transliteração, porque o que é a transliteração? A transliteração é você escrever a fonética, a pronúncia da língua estrangeira. Você tem na primeira linha em grego, en arche en hologos. Pronto, você vai lá e escreve. É um recurso didático, pedagógico para quem está iniciando seus estudos no grego. Aí você vai lá e escreve en arche en hologos. Você escreve em português a forma de se pronunciar em grego, ok? Bem, a tradução seria muito simples, uma tradução literal. En arche en hologos. Em princípio, era o logos, porque o en, ele é uma preposição, ele é o en, tá? Pode ser traduzido por no, mas o mais correto seria em, semelhante à preposição inseparável do hebraico be. Tá? Então, en arche en hologos. Aqui também é em foneticamente, mas aqui já é um verbo, tá? Então, por isso que se trabalha, em princípio, era o logos. Kai hologos em prostonteon. E o logos era ou estava com o teon, ok? E o logos estava ou era com o teon, também traduzido por Deus. Kai theos en hologos. E o theos era o logos, ou e o theos
era o logos. Alguns gostam de traduzir logos por palavra. Então, existe teologicamente complexidades. Eu coloquei a palavra aqui para falar um pouco disso, porque em hebraico, palavra é davar. Tá? Só que o texto em grego o texto de João 1:1, ele é logos. É uma terminologia grega que tem todo um conceito helênico por trás dela, tanto da filosofia antiga, como para o cristianismo primitivo. Tanto para o cristianismo primitivo do primeiro século, do segundo século e meio, você vai ter compreensões distintas da terminologia logos dentro de um cristianismo plural. Pois quando falamos de cristianismo no período neotestamentário, cristianismo de origem aí até os 2 primeiros séculos, nós estamos falando de cristianismos. E esses cristianismos definidos de forma plural, assim o são devido às muitas comunidades cristãs e suas interpretações cristológicas distintas, ok? Então, você tem o protognosticismo, que tem uma ideia de logos e uma interpretação cristológica distinta, vinculado à terminologia logos. Você tem o logos na comunidade joanina, que pode ser diferente da interpretação da comunidade petrina, das outras literaturas neotestamentárias. Porque o logos, a compreensão de logos vinculado às interpretações cristológicas eram distintas devido a determinada comunidade cristã. Hoje, o cristianismo ele é muito plural. Luterano pensa de um jeito, metodista pensa de outro, presbiteriano pensa de outro, católico pensa de outro. Nós temos uma religião, que é o cristianismo, um livro de fé, que seria a Bíblia, e no meio desse cristianismo e desse livro de confessionalidade cristã, existem várias interpretações distintas. Isso eu digo para as interpretações eclesiológicas e dogmáticas, porque a exegese não se preocupa com isso. A exegese não está preocupada em estabelecer uma veracidade na interpretação dogmática católica ou luterana, na interpretação dogmática presbiteriana ou metodista. A exegese analisa o texto pelo texto. E isso que é bacana da exegese. Você consegue reconstruir o contexto histórico, social e teológico sem tendências eclesiológicas. Isso é fenomenal, é fantástico. Você consegue ter um verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, vamos assim dizer, da compreensão do texto, tá? Então, para fazer isso, precisa do grego para o Novo Testamento. Precisa do grego para o Novo Testamento. João 1. En arche, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Em princípio era o logos, e o logos estava com o theon, o Deus, e o theos. Aqui nós só temos diferenças de casos de substantivos, theon para theos. Então, no curso a gente passa tudo isso, verbo, os casos dos substantivos, casos do artigo, tudo organizado. Então, theon, kai theos, en ho logos. Em princípio era o logos, e o logos estava com o theon, e o theos era o logos. Então, para você que, eu gostaria de ter um conhecimento, eu nunca vi como se trabalha propriamente o grego, eu não tinha conhecimento dessas coisas, olha aí, agora
você já tem conhecimento dessas coisas, ok? Você já tem conhecimento. Agora vamos voltar propriamente para o Google, né? Vamos voltar aqui para o Google e fechar aqui a apresentação de tela. Vamos fechar a apresentação de tela para caminharmos aí para a conclusão. Isso, fechamos a apresentação de tela. Bem, eu fiz a leitura direto do grego para vocês, então eu tenho aqui comigo a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, essa Bíblia é uma Bíblia de estudo utilizada pelo grupo Testemunhas de Jeová. Eu vou ler o mesmo texto de João 1:1 para que vocês possam notar a diferença na tradução. Então, eu vou abrir aqui, ó, e João 1:1, ok? João 1:1, tradução do Novo Mundo. Diz assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Aí eles até colocam o artigo indefinido, o um, e o Deus de forma minúscula. Então, essa tradução aqui, ela chega a ser um pouco hilária, né? Porque, em princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. É a tradução literal. O artigo indefinido, uma para singular, uns, umas no plural, nem existe no grego. Então, isso aí são detalhes que a gente trabalha com profundidade no curso, ok? No curso você tem hologos, o logos, você tem recardia, o coração, você tem artigo definido masculino, artigo definido feminino, você tem artigo neutro, mas você não tem artigos indefinidos, como o tradutor aqui da Bíblia, tradução do Novo Mundo, inseriu aqui na sua Bíblia, né? Onde ele vai dizer, e a palavra era um Deus. Claro, aqui tem toda uma tentativa de se resgatar uma concepção, talvez ariana lá, do 4º século depois de Cristo, a negativa da divindade de Jesus e etc. Embora talvez muitos testemunhas de Jeová nunca ouviram falar do chamado Concílio Niceno-Constantipoloniano, ou também chamado Concílio de Nicéia. Eu vou fazer agora uma leitura aqui, ó. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, ok? É uma Bíblia muito utilizada pelos acadêmicos da área teológica, uma Bíblia de editora católica, isso é muito bom. Também tem os deuterocanônicos, os apócrifos e as notas de rodapé, muito bem trabalhadas, vários teólogos de nome que contribuíram no comentário aqui desse texto. Então eu tenho, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1, Bíblia de Jerusalém. É uma tradução interessante? Sim, é uma tradução interessante. Em vez de em, eles colocaram no princípio era o verbo. Eu acredito que eles preferiram verbo em detrimento de palavra, porque em português, palavra também é um termo feminino, e em grego, logos é um termo masculino, tá? Então também tem essas dificuldades, tem que se averiguar terminologias que no grego podem ser masculinas, no português será que elas podem virar femininas e etc. Então aqui colocar o verbo é interessante. No entanto, talvez seria ainda melhor manter o logos, porque na hora de interpretar
você precisa entender que o autor ele está querendo dizer que no princípio era o Logos. E a terminologia Logos tem que ser retrabalhada a partir da sua compreensão da época, por trás da comunidade joanina. Isso é muito importante destacar. Então, no princípio era o Verbo, a Bíblia de Jerusalém, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo bem. Aqui, tanto Theon como Theos estão sendo traduzidos por Deus, tem essa possibilidade, e já na Bíblia de Jerusalém, não tem o propriamente artigo indefinido. Não tem o chamado artigo indefinido. Eu vou pegar aqui o meu texto em grego, tá? O meu texto em grego aqui para vocês também. A Bíblia em grega, em Kata Ioane. Vamos lá rapidinho. Então, no primeiro dia de aula, nós passamos uma lista de material para que os nossos discentes possam adquirir. Sempre é bom ter materiais que ajudem, né, em vossos estudos. Então, em arque, em rologos, em princípio era o logos, kai rologos em proston theon, e o logos estava com o theon, Deus, e theos era o logos. Comparando as duas, Jerusalém e o texto em grego. En arque en rologos. Em princípio era o logos. Texto da Jerusalém. No princípio era o verbo. Kai rologos en proston theon. E o logos estava com o theon. E o verbo estava com Deus. Kai theos en rologos. E o kai theos en rologos. E Deus era o logos. E o verbo era o logos. Então, perceba que tem uma semelhança melhor aqui entre o texto da Bíblia grega e o texto da Jerusalém. Ah, então eu posso, em vez de aprender o grego, só utilizar a Bíblia de Jerusalém? De jeito nenhum, porque tem alguns lugares que dá diferença, né? Tem alguns lugares que dá diferença. Não é nem recomendado que o aluno substitua uma Bíblia grega que seja só grego por uma interlinear. Por quê? Porque ele fica viciado em querer olhar a tradução da interlinear e, às vezes, a tradução da interlinear não é tão boa como se você mesmo souber fazer a tradução, pegar um léxico grego e averiguar as possibilidades de tradução, ok? O léxico grego, o dicionário grego, vai te dar várias possibilidades de interpretação, de tradução, que é muito melhor do que ficar viciado na tradução da interlinear. Ah, então eu não vou adquirir uma interlinear. Pode adquirir. No entanto, o ideal é que você saiba ler o grego de uma Bíblia que seja toda em grego e que, juntamente com um dicionário, com uma gramática, você consiga fazer a tradução literal do seu bloco literário, da sua perícope. Queridos, com isso eu quero finalizar. Então, mais uma vez, o telefone é o 11 970 98 42 32. Matrículas abertas, 1 de fevereiro. Turma de grego, modalidade presencial, de fevereiro a dezembro. E modalidade à distância, que você já pode fazer a sua matrícula pelo telefone que eu anunciei, e nós estaremos te direcionando para que você preencha a ficha de inscrição, faça a transferência ou o depósito e nós possamos marcar o seu primeiro dia de aula. Então, eu quero
desejar um grande abraço a todos vocês, mais uma vez a todos os nossos alunos, a todos os inscritos no canal, a todos que estão sendo alcançados aqui por esse vídeo, que o eterno Criador do céu e da terra possa abençoar vocês e até o próximo vídeo.